Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado Luís Sena de Vasconcelos, gestor, mas também um grande entusiasta pela competição automóvel. Luís, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E é sobre esta sua paixão pelas corridas que vamos conversar. Foi um gosto que lhe veio desde criança. Sim. Desde pequeno havia uma tradição lá em casa que eram as senhoras ficavam a conversar, o pai e eu retirávamos, eu sentava-me ao colo do pai, teria 5, 6 anos, a ler o automóvel e a revista do ACP. E desde aí segui o desporto automóvel, sempre a sonhar que um dia ia praticar. Ia com o pai ver as corridas ao vivo? Não, assim as aventuras com o pai que tínhamos, nós tínhamos umas tias em Vila do Conde e quando lá íamos, ficaram as senhoras a conversar, o pai dizia, vamos ali comprar cigarros e dávamos uma voltita ao circuito. Isso ao longo dos anos. Um médico, pai de 7 filhos, a fazer a curva do Castelo com os pneus a chiar, uma excitação máxima. E foi aos 20 anos que se estreou como piloto. 19, 20, acho que foi aos 20, em 1973. Ainda não tinha 20, fiz 20 em maio, comecei com 19 em janeiro, num campeonato de iniciados na Zona Norte. E a partir daí nunca mais parou. Quero falar-nos um bocadinho desse percurso. Parei, diria os primeiros 15 anos não parei, depois tive um desastre em Vila Real e parei pelo menos com o ritmo com que estava a correr, comecei a fazer umas provas de todo terreno, que no início eram os passeios, depois sem dizer nada lá em casa transformaram-se em corridas. Passados uns anos comecei a fazer uns passeios de clássicos, também no início eram uns passeios e sem dizer nada lá em casa transformaram-se em corridas e tenho andado assim, eu diria, mas a sério, o último campeonato que fiz foi em 1998, um campeonato de clássicos, quando fazia 25 anos da minha primeira corrida. E este ano de 2023, que fazia 50 anos, também voltei a fazer uma série de provas, mas de resto, só muito esporadicamente. Isto é, estive sempre presente, fazia uma prova um ano, nenhuma no outro, mais outro ano, mas com o ritmo do início em que fazia temporadas a sério consecutivas, parei com 30 e tal anos. No início da sua atividade automobilística, como é que geriu isso até ao momento de ter que revelar junto à família? As minhas irmãs apoiavam-me, a mãe achava que era um disparate, mas quando viu a minha paixão, a certa altura entendeu que talvez fosse melhor eu ir ao volante que ir como navegador, e chegamos a um acordo e ela emprestou-me o carro dela, que na altura era um Ford Escort, e eu assumi as despesas todas. A meio desse ano resolvi fazer o troféu Datsun e menti, porque o Datsun era emprestado, era de um amigo, nem sabia que eu ia correr, era um amigo que me pediu para levar para o circuito, até que depois, diria, quando acabei os 7 anos liceus e mostrei que o desporto era compatível com os estudos, deixei de ter tanta, como é que é dizer? Tanto controle, digamos assim. E diria repúdio e discriminação por causa deste desporto, não era muito bem visto, mas as pessoas começaram a viver com isso e até diria a apoiar-me, não materialmente, mas a apoiar-me nos desafios que eu tinha à minha frente. E ainda bem que isso aconteceu, porque nos seus mais de 50 anos de corridas tem um palmarés feito de títulos, de prémios, de distinções. Isso quer dizer que já quando em criança sonhava em ser piloto, já tinha estes bons pressentimentos, não é? Que estava a apostar, enfim, num caminho certo. Não, eu diria que tinha pressentimentos, tinha sonhos. E eu acho que uma pessoa nunca deve desistir de perseguir os seus sonhos, e acho que a vida não tem graça se não houver sonho. E os meus sonhos eram os carros, e eu lembro-me há um episódio delicado, no dia em que tirei da licença de aprendizagem, desfiz um carro lá de casa e disseram que eu não era maturo o suficiente para tirar a carta. Nós lá em casa éramos educados com muita responsabilidade e disseram-me, se prometer
que não faz corridas, pode tirar a carta amanhã. Se não prometer, eu não emancipo, eu não tenho juízo para isso. E andamos assim, 6 meses, eu prometi exatamente o contrário, se não tirar a carta e me fizer corridas aos 18, 20 anos, vou fazer aos 30, aos 40. Em dezembro chegamos a um acordo, tirei a carta e pude então iniciar-me um ano depois, que é preciso ter um ano de carta. Mas sente-se bem pelo facto de ter conquistado títulos e prémios, enfim. Sinto e acho que o automobilismo foi uma belíssima escola de vida como pessoa e diria até como profissional. A gestão de risco, o risco controlado, o assumir de responsabilidades, isto é, fui eu que falhei, não foi mais ninguém, os imponderáveis exógenos ao nosso comportamento, isto é, fiz tudo bem, mas algo correu mal e eu sofri com isso, e depois habituar-nos a levantar quando as coisas correm mal e no dia seguinte estar outra vez a tentar corrigir as coisas. Isto serviu-me na vida familiar, serviu-me na vida profissional, diria sobretudo a gestão do risco operacional, até que ponto é que podemos ir sem estragar tudo, e também diria no aspecto físico, isto é, esses anos diria entre os 19 e os 30 e tal anos que andei a fazer corridas consecutivamente, foram anos que tive que ter algum cuidado físico, isto é, enquanto amigos meus andavam nos copos e noutras coisas, eu bebi um sumo de laranja, num casamento beber um copo de vinho, fazia preparação física e julgo que teve reflexos positivos que estou agora a usufruir. Até que em 2013 resolve escrever uma série de crónicas à volta dos carros que correu. Sentia nessa altura que precisava dessas memórias? Sentia. Eu tinha já escrito em jornais e revistas, tinha fotografias de quase tudo, sempre sonhei um dia vir a partilhar esta minha paixão com os meus filhos e com os meus netos e contar as histórias das corridas, de maneira que teria já muito material. E quando o José Mota Freitas, em 2013, disse que começar a escrever qualquer coisa, entendemos, eu escrevi uma série de artigos cronologicamente sobre os carros de corrida que tripulei, começando com as motas, começando com o primeiro, e assim foi, e aquilo durou 3 ou 4 anos, foram 50 crónicas, que me obrigou a organizar. Eu relembro aqui que na altura em que eu corria o automobilismo tinha muita visibilidade. Eu tinha jornais com fotografias nossas, tínhamos, por exemplo, jornais com a descrição de volta a volta das corridas, as classificações no fim, o que é que tinha acontecido, não tinha acontecido, permitiu-me ter uma base de dados em papel e sobre essa parte da minha carreira. Que depois, nessa altura, estruturei, organizei, fui buscar os elementos aqui, os outros lá, organizei as fotografias todas por tempo e foi um trabalho que me deu. Eu iria escrever para mim um escape. Eu tenho uma teoria, temos o trabalho, a família, temos a família, o trabalho, o desporto e um hobby, que não era o desporto ou a escrita. Eu diria que é muito difícil correr tudo mal ao mesmo tempo. Se correr mal o trabalho, temos a família e o desporto, se correr mal a família, temos o trabalho e o hobby, se correm duas coisas mal, temos o hobby. E o escrever, para mim, sempre foi, diria, um refúgio. Eu entrava numa espécie de um aquário em que conseguia desligar do dia a dia, estava ali 2, 3, 4 horas, de quando em quando, usufruir do meu sossego e das minhas memórias. E foi de facto essa necessidade de refúgio, através da escrita, que o levou a pegar no material que já dispunha, resultante das crónicas, para escrever agora um livro que se chama Autobiografias, sobre os carros que pilotou durante 50 anos. No fundo, isto tem uma explicação, diria, pragmática. Eu formei-me em 2023 também, passei a ter mais tempo livre, deixei de ter funções executivas e fazia em 2023 também 50 anos da minha primeira corrida. Achei piada, fiz 3 ou 4 provas a brincar com uns que refiro aqui, e achei piada refazer então uma coletânea e uma adaptação de todo esse material que tinha num livro para ficar para os outros. É um livro que digo já que não é muito só sobre carros, isto é, se for ler o livro não tem muitas classificações, rotações, afinações,
É mais um livro sobre as sensações, os desafios, a forma como eu vivi pessoalmente esta minha paixão por este desporto, com altos e baixos e coisas boas e coisas menos boas. Porquê é que lhe chamou autobiografias? Porquê no plural? Porque é um bocadinho biografia dos carros e biografia minha, na área desportiva. E é como se cada carro falasse da sua história e eu falar da minha história com os carros todos. Qual foi a aventura da adolescência que mais o marcou? Desde que começou aos 19, 20 anos até agora, Sim, qual foi? eu diria que foi a primeira prova, isto é, consegui chegar ao fim daquilo tudo e a vida nem sempre foi fácil, mas consegui, cá estou, tinha amigos, tinha pessoas que me ajudavam, tinha um grupo, essa para mim é inesquecível. Depois tive desilusões grandes, tive alegrias muito grandes. Diria a certa altura deixei de gastar dinheiro e comecei a ser convidado para pilotar carros de outras pessoas. Diria que nessa fase de corridas a sério foi também depois o desastre grande que tive em Vila Real, que me marcou profundamente. Já mais tarde. Isso já mais tarde. Houve um episódio triste, que foi triste para mim, claro, que foi no final de 1974 e início de 75, que tive que, na altura, vender o meu carro de corridas, o Dacia 1200, que era como se hoje vendesse a minha mulher, na altura vendesse uma namorada. É a coisa que mais gostava e que tinha que me desfazer dele, porque tinha que pagar dívidas antigas. Eu, nessa fase das corridas, a gestão de dinheiro é sempre complicada. Eu tinha uma regra que era: eu podia me endividar até o valor do carro. Quando chegasse aí, parava, vendia o carro, pagava as dívidas. Muitas vezes não foi preciso, as coisas correram bem, mas quando as coisas corriam pior, tinha esse stop loss sempre, que sempre respeitei. E se tinha tanto gosto por esse carro que foi obrigado a vender, nunca conseguiu recuperá-lo? Não, esse carro depois foi o primeiro carro de corridas do Kim Santos. Eu vendi-o ao Kim Santos com que ele começou a correr. Depois fez muitos ralis com muita gente, muitas provas, acabou no autocross desfeito. Fiz uma réplica agora em 2023, exatamente igual, até fiz umas matrículas falsas, diria, só para a prova que fui fazer, que fiz a rampa de Santa Luzia com ele, para comemorar os 50 anos da minha vitória na rampa de Estrela da Graça. Que essa deve ter sido uma das minhas melhores vitórias, foi uma altura em que não só ganhei, como ganhei razão em casa, que foi nos 10 dias seguintes a ter acabado o 7º ano de liceu e pude partilhar a lírica em casa. De antes eu corria meio encapotado, meio disfarçado, é um tema que não abordava em casa, não era um tema interessante. Eu sei que pelas costas as pessoas se preocupavam com o que eu fazia e vibravam com os meus resultados, mas era sempre uma coisa que em princípio não deveria fazer. O Luís acabou de referir, enfim, as suas várias fases do seu envolvimento com o desporto automóvel e até no livro assume que viveu momentos pouco racionais, mas com uma intensa paixão. Quer explicar-nos melhor? Posso explicar. Pouco racionais. Pouco racionais, por exemplo, se um dos meus filhos fizesse o que eu fiz com 20 anos, de comprar na Rotter um Datsun 1200, tinha um patrocínio o Datsun custou 60 contos, tinha um patrocínio de 20 contos da Coelima e eu com 20 anos assinei uma letra na Rotter para o fim do ano e depois ia ver como é que acontecia. Para a primeira corrida tive que vender as braçadeiras para ter dinheiro para gasolina. Eu, se pensasse, foi uma coisa totalmente louca. Ainda bem, acabou bem, as coisas correram bem, mas se alguém fizesse isso. Tem outras fases mais à frente. Eu tinha uma relação muito estranha com o dinheiro, nunca me faltou, nunca me sobrou. Com um Datsun 1200 que compro por paixão, mas é um carro que tinha sido Santo Nenhum Mendes, tinha ganho ralis, tinha ganho circuitos, mas estava completamente podre, por isso eu comprei o barato, convencido que estava a comprar. E foi um carro que em 4 provas que fiz não acabei nenhuma. Tive sempre problemas e fiquei.
Depois, mais tarde... Mas, Luís, desculpe, mas porque a recuperação nunca ficou bem feita? Não tinha dinheiro para recuperar. Fui dando um jeito. Na altura falhou-me um patrocínio com contava e fui fazendo umas provas e foi dos carros que me deixou, diria, muito boas correções esportivas ou de condução, nenhum resultados e umas contas enormes para pagar no fim dele. E vem a propósito dos 22 carros que utilizou ao longo de 50 anos de corridas, pedir-lhe que destacasse pela experiência que ele lhe proporcionou, outro pela história e outro pelos bons resultados que conseguiu obter. Eu diria que são, embora tenha andado com muitos carros, são Toyotas. Uma das melhores memórias que tenho é quando fui convidado pela Toyota Salvador Gaetano para com o Rui Lages tripular um Toyota Grupo 2, daqueles que ganharam os campeonatos, um carro de corridas de fábrica. O primeiro corri assim, umas 3 horas do Estoril. Eu sei bem a data, porque foi a minha despedida solteira, casei no fim de semana seguinte, e que correu muitíssimo bem. Era um carro fácil de guiar, leve. O Rui Lages foi um piloto maravilhoso e nós conseguimos um terceiro lugar à geral, numa prova que teve chuva. Optamos a essa altura para andar com os pneus de seco na chuva e o carro era fantástico. E depois aquela sensação que eu diria que está tudo pago. Antes não tínhamos preocupações materiais. Embora nessa altura, como já estava casado e a minha mulher com o seu bom feitio, obrigou-me a estruturar as corridas de outra maneira. Eu diria, eu tenho uma fase em que todo o dinheiro que tinha gastava com corridas e nunca chegava, e tenho outra fase a partir de 1980, à volta disso, 80, que me estruturei e criei condições materiais para correr em condições. Em vez de fazer 10 corridas fazia 2, arranjei patrocínios, nomeadamente estes aqui e outros que vieram a acontecer. Comecei a tripular, a ser convidado para guiar carros de outros e a partir daí tive resultados bem melhores, porque não tinha aquele problema de começar a temporada bem e a meio da temporada não tinha dinheiro nem para treinos, nem para manter o carro, etc. Esse carro foi o carro que mais me marcou. Eu diria esse e um Commodore GSE que avariou sempre, mas era um carro também com um carro esteticamente muito bonito, com um som maravilhoso que era. E depois foram, diria, o Visa de Rallys, que era um carro frágil com que fui campeão, ou ganhei o troféu à frente de uma série de campeões nacionais, já piloto convidado pelo João Anjos para guiar o carro, que era um carro frágil, um carro que me obrigava a guiar com algum cuidado, refriando os meus ânimos e as minhas, digo, pouco racionais paixões, e com que tive resultados com alguma rapidez, mas sobretudo com muita cabeça. Foi diria, uma lição de vida. Depois este Toyota que está na capa do livro, que era um carro que dava um prazer intenso de conduzir. Aquilo era uma bailarina. Nós nas curvas de Vila Real ou na Seca, em Vila de Conde, fazíamos curvas a 180, 200 com o carro a derrapar às 4 rodas sempre, com um trabalhar muito bonito, e eram umas corridas renhidíssimas, em que a mínima falha se perdia 10 ou 15 lugares. Luís, e olhando para a lista dos 22 carros, que aliás vem do livro, percebe-se que há modelos e marcas muito diferentes, e alguns mesmo todo o terreno. Era um homem da competição em pista, em estrada? Gostava mais até de condução em terra e em todo o terreno, porque em pista. Eu tenho uma teoria: em pista todos temos jeito, e depois quem for, diria, mais perfeito em afinações e em condução é quem ganha. Eu li outro dia de um piloto italiano, já não sei quem era, que dizia que se a gente não exagerar de vez em quando não tem tanta graça. E nós, em circuito, acaba por nivelar diria, o trabalho e a regularidade acabam por nivelar as qualidades ou defeitos de cada um. É relativamente fácil. Já em terra, fosse nos ralis, fosse em todo o terreno, era uma luta contra o relógio, não tínhamos que nos explicar com adversários, e a fraca aderência obrigava a nós termos que guiar com os carros mais soltos, que era mais emocionante e mais prático.
Aliás, tive no todo-terreno, tive bons resultados, mas nada especial, porque os carros depois tinham problemas. Mas enquanto andava sempre, me saiu muito bem e andava sempre com os primeiros, e numa altura em que já tinha 30 e tal anos, já devia ter um bocadinho mais juízo, mas é um vício, é um vício. Mas estamos a falar de competições tão diferentes, mas acha que acabam por completar a experiência de um piloto? Sim, sim. Sim, eu acho que como piloto só não fiz formas, tive algum receio de monolugares e depois quando diria tinha oportunidade material de os fazer, já tinha juízo suficiente para não os fazer, mas acho que dar-se à frente, dar-se atrás, circuitos, rampas, ralis de asfalto, ralis de terra, as provas de todo terreno, exigiam depois uma endurance fantástica. Eu tenho um Portugal 1000 feito com o Patrol em que estive sentado ao volante 22 horas seguidas. As pessoas não têm noção. Entre a saída do hotel que se sentar no Jeep e quando regressei tinham passado 22 horas em que passamos por tudo. Eu gostava muito daquelas provas também que obrigavam a consistência e a resistência, em que ao fim de uma hora ia-se bem, ao fim de 2 horas ia-se bem, 3 horas, andávamos ao volante 5, 6, 7 horas seguidas por meio dos montes, da noite, na lama. Era uma experiência psíquica, de manter o ritmo, aguentar o ritmo, não se deixar ir abaixo, e física também interessante, que era, não digo que era muito violento, mas era sempre violento, não havia momentos de relaxo. Além deste livro recentemente lançado, o Luís já tem obra publicada e até sobre temas que nada têm a ver com a competição automóvel. Tem um bocadinho, não há nada onde eu toque, que não aborde o automóvel. Tenho um livro publicado de ficção histórica, que é o Legado de Dom Luís II, começa no regicídio, em que quem morre é o Infante Dom Manuel, que não estava tão bem preparado, e escapa o Dom Luís, que se as pessoas lerem a história, com 18 anos estava preparadíssimo para ser rei, e um rei enorme. Obviamente, falo em carros. Tenho um Real Rally de Portugal, do Automóvel Clube de Portugal, em 1964, que é completamente ficção, mas com os pilotos verdadeiros e os carros verdadeiros, que parte do Porto, vai a Madeira, Açores, Guiné, Angola, Moçambique e acaba com uma manhã de Sintra aqui a chegar a Lisboa. E tem outros episódios também com tudo ficção, no Grande Prémio de Luanda de Fórmula 1, isto acho que já é para aí 67 ou 1968, em que Luanda era na altura tinha mais glamour que Mónaco, e tinha lá os pilotos todos, e o rei está lá, e o rei gostava de carros, correu com o pseudónimo em Le Mans, o meu herói do livro, 2 vezes, uma das vezes ficou em segundo ou terceiro, mas os carros para mim aparecem em tudo. Ainda hoje, este último ano, continuo a gostar, não tanto a competição, e eu acho sempre gostei mais da condução e do risco da condução e de andar dos limites da competição propriamente dita. Para mim era ser melhor que os outros, mais rápido que os outros, conseguir buscar o carro onde os outros já não conseguiam ir buscar, do que ser aquele metrónomo certinho que fazia todas as voltas com o mesmo tempo, etc. Aprendi mais tarde, mas faço segunda parte da minha carreira ter juízo, que se calhar mais valia andar sempre a 98% que andar a 100%, às vezes fazia 110 ou batia-se, ou perdia tempo, ou estragava o carro. Para o fim já estava mais, diria, disciplinado. Mas ainda hoje continuo a gostar de guiar, prefiro andar de carro, andar de avião, embora hoje, 2024 ou 2023 seja uma chatice. Eu sou do tempo em que nós íamos para a Europa e dizíamos quantos quilómetros são? Em 1500 ou 1700 a Paris, 1800 a Ali, nós, ok, 150 km por hora, e fazia-se. Não gostava nada. Hoje, com tantas limitações à condução, é uma maçada. Mas continuo a gostar. Se me perguntar, vens do Porto de avião, de carro ou de comboio, eu venho de carro sempre. E falando dessas viagens já fora da competição, recordo-nos alguma que o tenha marcado especialmente? Cá dentro ou lá fora? Tenho umas lá fora em que, por circunstâncias adversas,
tínhamos entregue os carros no aeroporto, depois houve um problema, tivemos que pegar nos carros e estávamos em França, eram pai 5 ou 6 da tarde, estávamos 4 casais amigos e tivemos que afinal vir de carro. E tínhamos que levar os filhos às escolas, no Porto, às 7 da manhã, às 8 da manhã do dia seguinte. E aquilo foram a guiar também, 12 horas ininterruptas, a rodarmos ao volante. Os carros eram uns Renault Meganes, nada de especial. Uma corrida contra o tempo. Contra o tempo, sim. E tive assim mais algumas. Normalmente não tenho grandes recordações, são viagens que contava fazer em 2 ou 3 dias e por percalços ou problemas ou situações delicadas tive que as fazer de repente. Mas fazia 1500, 1700 km a parar-se para meter gasolina e tudo bem. Nunca, continuo a gostar de guiar e a ter prazer em guiar. Com mais juízo, diria hoje. Mesmo, reparo, os meus filhos, desde pequeno, nós vivíamos no Porto, tínhamos uma casa no Algarve, eles entraram no carro atrás e nós não parávamos do Porto ao Algarve, sobretudo a partir do momento em que começamos a ter carros diesel, que era o que eu gostava, para não ter que parar. Aquelas horas intermináveis, bem que se faziam. Aquilo era sempre a andar. Luís Sena de Vasconcelos, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu, obrigado ao ACP pelo convite e obrigado ao ACP também já agora, ao Automóvel Portugal, pelo apoio que me tem dado nesta tarefa de construção, divulgação e promoção do livro. Autobiografias. Obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.